O que você precisa saber sobre o antibiótico para que ele comece a ajudar nos primeiros dias? Na verdade, existem 3 erros principais na prescrição de antibióticos pelos médicos. Primeiro, é a escolha do grupo errado de antibióticos. Segundo, é a prescrição de um antibiótico sem evidências para isso, ou seja, quando ele não é realmente necessário. E terceiro, é a escolha de uma dose inadequada do medicamento antibiótico. E os primeiros componentes são a prescrição inadequada de antibióticos, ou seja, incorreta sem indicações, quando não há razões. Na maioria dos casos, por exemplo, é uma infecção viral das vias respiratórias superiores. E os antibióticos não afetam os vírus. E, infelizmente, os médicos frequentemente prescrevem antibióticos sem indicações. Em alguns casos, eles simplesmente temem complicações. Em alguns casos, o paciente pede para se recuperar mais rápido. Os pais lá sofrem por seus filhos. Infelizmente, não podemos influenciar este primeiro erro que cometemos como pacientes. Infelizmente, nem o paciente nem os pais do paciente podem influenciar na escolha do grupo de antibióticos, porque isso é conhecimento do médico, é experiência, em algumas situações até mesmo uma intuição, mas isso depende do médico, não do paciente. Mas do paciente depende, ou melhor, pode depender a avaliação da adequação da dose do antibiótico. E o que precisa saber? Você precisa saber que existe uma concentração mínima inibitória para cada medicamento antibacteriano. Se a dose for menor, essa concentração não terá ação bacteriostática ou bactericida. Ou seja, se for prescrita uma dose inadequada de antibiótico logo após a sua ingestão, ele pode exceder a concentração mínima inibitória e agir sobre as bactérias. Mas após algum tempo, sua concentração diminuirá para níveis em que ele simplesmente não funcionará. Por isso, acontecem frequentemente tais situações. Por exemplo, o médico está em dúvida se um antibiótico é necessário ou não, e diz: não está claro se é necessário, vamos apenas prescrever uma pequena dose. E essa pequena dose às vezes funciona, às vezes não. E então, quando esses pacientes vêm, por exemplo, para a minha consulta e você percebe que a dose foi escolhida incorretamente e você não sabe por que não está ajudando, porque é um vírus, ou porque o grupo errado foi escolhido, ou porque a dose simplesmente não era adequada. Por isso, o próprio paciente, ele pode simplesmente abrir as instruções e ler qual é a dose prescrita de antibióticos para essas ou outras condições. Não há nada complicado nisso. Se estiver escrito em miligramas por quilograma, por exemplo, pode estar escrito 20 a 40 miligramas por quilograma. Sempre recomendo escolher a dose máxima de 40 miligramas por quilograma. Para diferentes medicamentos, essas doses podem variar. Se for uma recomendação específica para adultos, por exemplo, 500 mg, 1000 ml por dia, e a frequência de uso é indicada, isso também é importante. Você pode dividir a dose diária em 1 ou 2 tomadas por dia. De qualquer forma, essa dose diária precisa ser tomada. Nenhuma meia dose, nenhuma dose insignificante simplesmente não faz sentido nesse caso. Tome uma dose adequada e boa de antibiótico, e então ele começará a ajudá-lo nas próximas 24 a 36 horas.